Meninas, boa noite. Eu gostaria, nesse momento, de dar abertura aos nossos trabalhos da noite de hoje. Neuza, pode fazer a sua pergunta. Eli, sobre a bacia das almas da aula passada, você disse que a gente poderia pôr nessa bacia todos os familiares. Eu gostaria de saber se é só os desencarnados da minha família, que eu poderia pôr nessa bacia? Neuza, o trabalho da bacia, desse laboratório de higienização que a gente faz, ele pode tanto você colocar a nível de encarnados como desencarnados. Porque se nós nos colocarmos dentro dessa bacia, porque nós estamos com uma infecção ou com a ação de um espírito que está nos obsediando, nós podemos nos colocar e fazer toda a higienização necessária. Para o desencarnado, o trabalho é o mesmo. Você pode colocar os seus familiares desencarnados, aqueles espíritos obsessores que estão influenciando você, seus filhos, aqueles que ali estão para serem auxiliados. Entendeu? Então, não há uma coisa contrária, dizer assim, eu não posso colocar este ou aquele. Na medida em que nós colocamos para fazer a higienização, ela pode ser tanto no corpo físico como no corpo perispiritual, ou seja, tanto encarnado como desencarnado. Entendi. Entendeu? Tipo assim, é meu sobrinho, minha irmã, que estão Pode, vivos, todos pode, eles, posso pôr. pode. O seu Ah, sobrinho, entendi. só que tem, Neuza, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque na medida em que você entra espiritualmente para auxiliar o seu sobrinho, que é de responsabilidade da mãe dele, você está entrando e puxando para você toda a problemática, todos os espíritos que porventura ali estejam vinculados à sua cunhada ou ao seu sobrinho. Entende? Por Entende? isso, por isso que nós colocamos que o médium novato, aquele que está iniciando ou aquele que já tem uma experiência, mas ainda não está totalmente com conhecimento do trabalho, que ele trabalhe nele. Ele, você tem filhos, você tem a responsabilidade para com os seus filhos. Tanto que a gente não fala para você entrar no seu marido. Por quê? Porque o marido é um outro problema que você vai trazer para você. E nós temos que trabalharmos para nós, para nos auxiliarmos, para deixarmos equilibrado tanto fisicamente como espiritualmente. Então, é muito importante que o médium tenha consciência disso. Quando eu for auxiliar alguém, eu tenho, primeiramente, que estar em condições de aguentar todo o repuxo que vem depois. Porque no momento em que eu pego e ponho a mão na cabeça ou entro num trabalho de uma pessoa estranha a mim, mesmo que seja familiar, não sendo os meus filhos, eu vou puxar todo aquele problema, todos os espíritos. E o médium, por sua vez, ele tem que ter condições de sair de todo aquele emaranhado que ele entrou, de toda aquela caixa de abelha, porque vai vir uma sobrecarga sobre o médium novato. Então, ele tem que parar e pensar. O médium já experiente, aquele que já tem uma equipe de trabalho, já realmente tem um suporte de trabalho, quando ele vai fazer um trabalho para outra pessoa, ele primeiro ele pede autorização aos seus protetores se pode entrar. Se o protetor vir e der a mensagem de que pode ouvir toda a equipe espiritual auxiliar,
aí você tudo bem. Caso contrário, que você se sinta sozinha, como se ninguém veio, não entre, porque é bucha. É bucha. Entendi. Entende? Então, faça a sua bacia da consolação, da regeneração, da redenção. Futuramente, nós vamos aprender a trabalhar com a lama astral, mas nesse primeiro ciclo, nós vamos dar consolação, regeneração e redenção. Trabalhe você, trabalhe os seus filhos. Isso é Entendi. muito importante. Pode colocar o filho? Pode colocar a casa, que está numa balbúrdia, que está sendo atacada, para fazer toda a higienização espiritual? Você pode. Queimando, desmaterializando, desintegrando todas as formas, pensamentos, miasmas. Então, todo um trabalho de higienização você pode fazer. Se houver espíritos que ali estejam atacando seu filho, você, coloque também dentro dessas bacias. Entendi. Certo. Muito obrigada. Tem mais alguma pergunta? Nós, quando eu digo nós, eu estou falando eu e Araci, a gente sempre orienta. Por quê? Porque nós sabemos que, ao adentrar na aura perispiritual de uma pessoa, de qualquer pessoa, mesmo dos nossos filhos, daqueles a quem nós amamos, nós sabemos que os espíritos que ali estão para trazer a discórdia, a desarmonia, o desequilíbrio àquele nosso familiar, aqueles espíritos, eles virão contra nós, virão nos atacar. Então, nós temos que estarmos cientes das consequências. As consequências, elas virão. Então, nós temos que estarmos alerta, em alerta máximo, quando a gente orar por alguém. Nós, espíritas, temos, às vezes, aquela imagem, que não é uma imagem verdadeira, de que todo mundo acha que a gente faz a caridade para com os outros. Então, todo mundo pede, olha, ora para mim, ora para o meu filho, ora para o meu marido, ora para o meu trabalho, e todo mundo pede. Se você orar para todo mundo, você está abrindo uma brecha imensa para que os espíritos obsessores desta ou daquela pessoa venham te atingir. Então, o médium, ele tem que fazer a caridade para com ele, porque você sabe quem você é, o que você está pensando, o que você está fazendo, o que você está precisando. Então, é em você que você deve trabalhar, porque o outro você não sabe. Nós aqui estamos, todos nós, num mundo de provas e expiações, sofrendo a lei de causa e efeito. O que significa isso? Significa que os erros que nós cometemos em várias e várias reencarnações passadas, que nós acumulamos, nós matamos, nós ferimos, nós estropiamos, nós corrompemos muita gente, nós guerreamos. Todo o mal que nós fizemos, todos os erros que nós praticamos, nós estamos reencarnando e reparando as nossas faltas, os nossos erros. Talvez nessa encarnação nós não tenhamos feito nada de mal, mas sofremos consequências de vidas passadas, de erros passados. Então, é importante que o médium tenha consciência das suas responsabilidades. Você é responsável pelos seus atos, pelo aquilo que você pensa. Porque quando você pensa, você emite fluidos, você cria os seus desejos, as suas vontades, os seus pensamentos, eles se tornam imagens, e aquilo faz com que você, às vezes, sofra consequências dos seus próprios pensamentos, das suas próprias vontades, dos seus próprios erros,
Por isso, a necessidade de nós trabalharmos em nós, corrigirmos os nossos defeitos, arrancarmos de dentro de nós, extirparmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, as maldades que nós trazemos dentro de nós. Então, isso é importante. Ah, mas eu não sou orgulhosa. Será que não é? Será que você não é orgulhosa, egoísta, vaidosa? Será que você não há momentos em que você perde a sua paciência e você emite fluidos, não talvez para os outros, mas se envolve naquele mesmo fluido de raiva, de ódio? Quer uma experiência clara e precisa? Tenta consertar alguma coisa no computador. Tenta fazer alguma ligação para que você possa solucionar um problema. Passa 5 minutos, você ali na ligação. 10 minutos na ligação, 15 minutos na ligação. Você fica calma, né? Você fica tranquila, fica serena, você não vibra nada, você não tem vontade de pegar aquele computadorzinho que está lá do outro lado falando com você, e você liga e desliga, liga de novo e eles desligam, e ele não resolve. Quer dizer, o seu termômetro de vibração, de raiva, você vai perdendo a paciência. Já é um momento exato para que os espíritos que ficam na espreita, ali ficam esperando você, aquela oportunidade. Ó, ele vai ficar brava com aquilo. E realmente a gente fica bravo. A gente perde a paciência. Depois que você ficar meia hora, 1 hora, eu fiquei. Ontem eu fiquei das 9 horas até a 12h30 tentando fazer uma reprogramação no computador do governo para o meu imposto de renda, e eu não consegui. Imagina como eu fiquei tão calma, tão serena, que eu falei aqui para minha Vera, eu falei, eu tenho vontade de, às vezes, estar no alto de uma montanha, ou fazer como criança, quando, sabe, rebelde, não fazem aquilo que ela quer, de espernear, de gritar, de gritar numa montanha, gritar. Por quê? Porque nós não somos pessoas normais ainda, equilibradas. Nós não somos espíritos bons, superiores. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós somos atacados 24 horas. Quer outro exemplo? Você sabe que às 8 horas tem o estudo, que 10 para as 8 eu mando o link. Mas desde as 6 horas da tarde, tem uma vozinha lá na tua cabeça que fala, não vai assistir aula hoje, não. Vai fazer outra coisa. Vai assistir um filme. Tem um negocinho aí, vai lá naquela festinha. Quer dizer, você fica... Se você não tiver um propósito, você hoje não entra no estudo. Você não estuda, você não faz nada, você não trabalha, você não levanta bem de manhã, você não faz nada o dia inteiro. Por quê? Porque a ação dos espíritos é o quê? Nos impedir de realizar as nossas tarefas, seja a mais simples ou a mais complicada, mas eles interferem profundamente nas nossas vidas. No Livro dos Espíritos está ali um capítulo perfeitamente importante para todos nós. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Estudem. Kardec pergunta, os espíritos podem influenciar as nossas vidas? E eles respondem, muito mais do que você possa imaginar. Muito mais. Como reconhecer os nossos pensamentos dos deles? Primeiro pensamento é nosso. Se nós damos abertura a questionamentos, nós damos oportunidade que esses espíritos venham e comecem a interferir, a trocar ideias conosco, a nos dar sugestões, para que a gente venha o quê? A errar, a falir, a desistir
a não estudar, a não trabalhar, a não fazer as coisas. E cada um de nós tem esses amiguinhos, esses irmãos, esses familiares, amigos do passado, que querem a nossa queda. Portanto, a nossa responsabilidade como médios é auxiliá-los, é ampará-los, é colocar esses espíritos na consolação, na regeneração, na redenção, é fazer a limpeza fluídica, tirar a raiva, o ódio, a ociosidade, a perturbação desses espíritos, fazer com que eles se tornem melhores, que eles saiam daquela vibração angustiante, aquela vibração de nada, porque para eles o nada é importante. Para eles, a nossa falência moral ou espiritual é muito. Então, eles querem a nossa falência, eles desejam a nossa queda, de você não estudar, de você não trabalhar, de você não se moralizar, de você não trabalhar em você, arrancar os seus vícios, o seu orgulho, a vaidade, o egoísmo, a preguiça, a ociosidade, vigiar os seus pensamentos. Para que vigiar os pensamentos? Para impedi-los de eles adentrar a nossa casa espiritual, a nossa casa material. Então, todo esse trabalho nós podemos realizar e colocar esses espíritos dentro desses grandes laboratórios de higienização, fazendo toda a transmutação física ou espiritual, perispiritual, fazer com que esses espíritos mutilados, esses espíritos que vieram de guerras, que vieram de assassínios, que vieram de todas as formas e se aproximam de nós, sejam auxiliados, sejam amparados, sejam socorridos, encaminhados após toda essa higienização, toda essa mudança perispiritual, encaminhados às colônias espirituais, para que lá eles possam rever os seus entes queridos, estudar, se aprimorar, se preparar para reencarnar novamente. E isso nós temos o dever de fazer. E fazer para conosco também. Para conosco. Para com os nossos filhos, que estão sobre a nossa responsabilidade. Isso é importante. Agora, o outro, o companheiro, seu esposo, sua irmã, o seu cunhado, o seu sobrinho, ensine-os a orar. Ensine-os a fazer esse trabalho para que eles possam também cumprir a tarefa deles. Por quê? Porque todos nós somos médios. Todos nós temos a responsabilidade desses trabalhos. Então, depende de nós. Não adianta nós procurarmos esse ou aquele para nos ajudar, para tirar as pedras dos nossos caminhos, sendo que quem colocou as pedras, quem fez toda a sujeira, quem armou todas as armadilhas, quem matou, quem feriu, quem fez toda essa desordem em vidas passadas, fomos nós. Então, a responsabilidade do trabalho é nosso, de mais ninguém. Nós não estamos aqui sofrendo por causa dos erros do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família. Não, de forma alguma. Eu estou aqui sofrendo pelos meus próprios erros, pelas minhas próprias faltas, por aquilo que eu cometi em vidas passadas. E no momento em que eu fui retirada daquele umbral, pela misericórdia divina, e passei para as colônias espirituais, e tomei ciência de todos os meus erros, de todas as minhas falhas, e tive a grande oportunidade de reencarnar, e me prepararam para esse projeto reencarnatório. Então, eu escolhi as provas necessárias, as provas para que eu pudesse vencer. Todos nós passamos por esse processo
esse processo de rever as faltas passadas e tentar corrigi-las, repará-las, reencarnar para poder reparar as faltas. Essa é a grande oportunidade. É por isso que nós estamos aqui. E a misericórdia de Deus nos deu a mediunidade, que é uma bênção, é uma luz para todos nós. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho, que permite que possamos ver, ouvir, que possamos sentir, que possamos conversar com os espíritos. Essa responsabilidade é muito grande. Então, nós temos que nos fazermos cada dia melhores, procurarmos sanar as nossas dívidas passadas, para que o nosso amanhã, o nosso futuro, seja melhor do que hoje. Melhor. Aqui estamos, trabalhando com esse objetivo, com esse intento. Cada um de nós tem uma obrigação a cumprir, uma tarefa a cumprir, algo a reparar, algo a reparar. Ou você repara na sua infância, nos seus primeiros momentos de infância, na sua adolescência, ou na idade madura, ou na idade da velhice. Todos nós reparamos. A reparação é obrigatória para corrigir os erros passados. Não adianta a gente levantar a voz, blasfemar, gritar, urrar, reclamar, porque isso não vai adiantar nada. O que nós temos que fazer é levantar as nossas mangas, ir ao trabalho, ir ao estudo. E a doutrina espírita, ela vem nos dar essa alavanca, ela vem nos dar a chave para resolver todos os nossos problemas. Você pode procurar em todos os locais, em todos os cultos, em todos os credos, mas a doutrina, ela tira esse véu, ela tira você da escuridão e mostra que a vida aqui, no mundo terreno, é passageira, mas que a vida verdadeira é a vida do espírito, aonde nós crescemos, aonde nós evoluímos. Aqui nós viemos para corrigir as nossas faltas, para refazer os nossos erros, para aprender a amar mais, porque pouco sabemos do amor. Sentimos, às vezes, uma ligeira atração pelo outro, mas o verdadeiro amor ainda nós não sabemos. Nós ainda não sabemos nem nos amarmos, porque o verdadeiro amor está dentro de nós. E ainda, às vezes, nós ainda não encontramos esse verdadeiro amor, essa luz que ilumina o nosso espírito, que dá força para que a gente possa caminhar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa vencer essa guerra, para que a gente possa vencer essa batalha do plano terreno, desse mundo de provas e expiações. Não importa o tempo, nós vamos passar. E se não cumprirmos as nossas tarefas nessa encarnação, nós vamos voltar aqui. Voltaremos. E pelo que nós estamos percebendo, o mundo do jeito que está hoje, daqui 20, 30, 40, 50 anos, se nós já estivermos na espiritualidade, como será o nosso retorno a esse mundo terreno? Porque o mundo terreno ainda vibra muito ódio, muita raiva. O ser humano vibra o que ele pensa. 90% talvez da população do mundo vibra de uma forma errada. Cria guerras. Guerras internas e guerras externas. Guerra por causa do dinheiro, por causa das heranças, por causa do poder.
E nós sabemos que isso não nos leva a nada. Nós não vamos levar nada. Nós não vamos levar nada, 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 nada. Vamos deixar tudo aqui. Mas aquilo que nós adquirimos de bom e mal, isso nós vamos levar. Isso vai pesar na nossa malinha de retorno à espiritualidade. Então, possamos nós, nesse momento de reflexão, de análise da vida, de olharmos para dentro de nós e vermos o que estamos fazendo por nós, por cada um de nós. Não adianta pensar no outro, pense em você. O que você está fazendo por você? Você está mudando? Você está se evangelizando, se moralizando? Você está crescendo? Você está tirando todo esse ranço que te atrapalha? Você está modificando as suas vibrações? Você está corrigindo os seus erros aqui, neste momento? Ou você está esperando que Jesus volte? Isso não vai acontecer. Porque se o Cristo voltar, ele não vai voltar nesse mundo de provas e expiações, porque aquele já teve. Já deixou a sua mensagem de amor, já deixou o caminho para que nós possamos seguir, já nos deu as verdades para que a gente possa seguir, já nos mostrou o exemplo do verdadeiro amor, da verdadeira dignidade, já nos deu os 10 mandamentos, já nos mostrou como deve ser o verdadeiro cristão, aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que socorre, aquele que ampara os seus irmãos em espíritos. Nós temos que pegarmos esse exemplo maior do Cristo e seguir para mudar o nosso mundo. Se a gente não consegue mudar o mundo lá fora, pelo menos o mundo dentro de nós, dentro da nossa casa, com os nossos familiares, trazer os ensinamentos dos Espíritos, trazer os ensinamentos do Cristo, trazer a luz da mediunidade para com todos do nosso lar. Assim, nós vamos ser o exemplo. E quando um lar está envolto em luz, outros lares também vão se iluminando. E assim nós vamos melhorando, não só o nosso lar, mas o nosso bairro, a nossa vila, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso mundo. Mas depende de quem? De nós. Nós somos os criadores do mal. Nós. Dentro de nós. Então, vamos trabalhar para que a gente possa mudar esse mal, transformá-lo no bem, para que o amanhã possamos nós absorvermos todos esses ensinamentos no retorno, num novo reencarne. Então, isso é importante. Então, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. Busque Deus no universo. Busque esse Pai de amor, esse Pai de bondade, esse Pai de misericórdia. Vá diante do sol. Puxe para você essa energia solar. Puxe esse vento solar a te envolver totalmente o seu corpo perispiritual, o teu espírito. Puxe essa força eletromagnética do sol, esse fluido ectoplasmático a te envolver, como se você estivesse sendo banhada por toda essa energia do sol.
E rogue neste momento a esse Pai de amor, a esse Pai misericordioso, que permita nesse momento que esse templo de amor se abra. E rogo neste momento, ó Senhor, ao grande Mestre Jesus, que vem em nosso auxílio, que nos ilumine, que nos fortaleça. Rogo-te, Senhor Jesus, toda a sua ordem crística. Eu evoco neste momento a todos os vossos apóstolos. Rogo neste momento as falanges do Espírito de verdade. Rogo as falanges consoladoras de São Luís, de Santo Agostinho, de Fénelon, de Lacordaire, de Vianney, Erastro, Bernardino, de São Tomás de Aquino e São Vicente de Paulo. Rogo aos anjos, aos arcanjos, rogo a Maria Santíssima, a toda a ordem de Maria, aos seus cavaleiros, aos marianos, marianas que venham em nosso auxílio, para nos dar a luz do entendimento. Rogo neste momento a todos os nossos ancestrais, que venha da África, da Europa, da Ásia, das Américas, da Oceania, que venham todos os nossos familiares, os nossos pais, mães, avós, bisavós, tataravós, que venham trabalhar conosco, que venham nos auxiliar, como eu rogo neste momento ao Senhor, aos nossos anjos guardiões. Chame o seu anjo guardião, chame os seus protetores, chame os seus pretos velhos, seus índios, seus caboclos, chame os hindus, os baianos, boiadeiros, os ciganos, os hindus, os samurais, os cangaceiros, toda a sua força gaúcha. Chame todo o seu povo europeu que venha toda a força dos guardiões da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal e animal. Que venha todo o seu pelotão de choque, o exército, a marinha, a aeronáutica, as polícias civis. Que venha toda a grande confradaria dos magos, dos monges druidas, dos templários, a força dos 7 selos, que venha a força de Pai João de Aruanda, de Mãe Menininha, que venha a força de São Cipriano, e neste momento peça permissão e abra a bacia da consolação, da regeneração e da redenção. E nesse momento peça que a força do magma, a 10.000 graus, 100.000 graus Celsius nesse momento, vai queimando, vai desmaterializando, desintegrando tudo que ali adentrar. Chame a sua equipe espiritual. Peça para a sua colônia espiritual, se você não a tenha. Chame a colônia de Francisco de Assis. Chame a falange e a colônia de Bezerra de Menezes, de Eurípides. E neste momento peça permissão para puxar. Puxe neste momento para consolação. Puxe todos esses espíritos recém-desencarnados. Puxe os doentes, os cansados, os perdidos. Puxe todos os falidos, puxe para consolação todos esses espíritos irritados, puxe para regeneração esses espíritos perdidos, truculentos, todos esses espíritos bravos, puxe todos esses obsessores para a redenção. Chame a sua equipe neste momento. Puxe os encarnados que precisam, seus filhos, seus netos, puxe neste momento. Puxe, peça para puxar todos esses espíritos, todos os obsessores, rivais, adversários, traidores, todos esses espíritos irritados, esses espíritos esquecidos, doentes, todos os cancerosos, os aidéticos, todos os infartados, acidentados, puxe todos esses espíritos. Puxa a sua casa e peça para ir queimando, desmaterializando,
desintegrando todas as formas, pensamentos, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, todas as suas criações, todas as suas raivas, todos os seus sentimentos, seus desejos maléficos. Rogue nesse momento que seja queimado, queima de você. Ponha-se você dentro da redenção e procure queimar, higienizar, desintegrando de você e de todos os espíritos, de todos encarnados e desencarnados. Desintegre, vai solvendo, desmaterializando, desintegrando, desmagnetizando, exterminando todo o mal, que esse fogo etéreo vai queimando todos esses fluidos, vai desmagnetizando, solvendo tudo, comece a solver, tirar todos os vírus, as bactérias, os miasmas, tirar as dores de cabeça, das costas, das pernas, dos braços, das mãos, dos olhos, dos pés, vai retirando, desimantando, desmagnetizando todos esses fluidos, solvendo tudo isso, que esse fogo vai eliminando todas as bactérias, todos os átomos, todos esses fluidos densos, deixando você e todos os espíritos livres e desimpedidos, livres de toda essa ação fluídica. E rogue nesse momento a força das águas, chame nesse momento os espíritos das águas, traga as águas dos mares, as águas salgadas, faça com que a sua casa, o seu lar, a sua bacia da consolação, da regeneração, da redenção, comece neste momento a ser lavada, que venha esta água em forma de um furacão, de uma tsunami, e vai lavando, higienizando as paredes, os móveis, você, toda a família, todos os desencarnados, todos os espíritos, e vai lavando. Chame as águas dos rios, das cachoeiras, dos aquíferos, as águas medicinais, as águas sulfurosas, as águas cheias de flores, de ervas medicinais, que vai lavando, que vai limpando, que vai higienizando, que vai modificando todos os perispíritos, que vai transformando, transmutando todos os perispíritos, trazendo as energias curadoras, trazendo as ervas medicinais. Vai, busque as energias do sol, traga essa energia do sol para suas bacias, para o seu lar, envolvendo, trazendo as energias de paz, de amor, de calma, de serenidade, de luz, envolvendo em muita paz, em muito amor, em muita esperança, envolvendo em prosperidade, em fartura, em beleza, em estudo, em sabedoria, vai envolvendo todos encarnados e desencarnados, trazendo o amor de Deus, os 10 mandamentos, trazendo o arrependimento para com todos encarnados e desencarnados, trazendo a paz, trazendo a calma, a serenidade. Rogo ao Senhor misericordioso, rogo às colônias espirituais, às falanges socorristas, rogo nesse momento às equipes médicas, às equipes de Francisco de Assis, de Eurípides de Bezerra, as equipes de Maria, que nesse momento possam vir nos auxiliar para socorrer todos os espíritos, retirando todos encarnados e desencarnados da consolação, da regeneração, da redenção, encaminhando todos os desencarnados às colônias espirituais, aos parques de evangelizações educandários, aos reformatórios, aos hospitais, aos presídios educativos, às clínicas de recuperação de tratamento, recolhendo todos os encarnados, recolhendo aos seus lares, rogando aos seus anjos guardiões que os proteja, que os oriente, que os instrua,
E Pai misericordioso, derrame sobre todas as colônias, sobre todos os espíritos que ali saíram, Senhor, da consolação, da regeneração, da redenção. Que a luz do seu amor os envolva, os fortaleça, os acorde, Senhor, para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Que eles melhorem, Senhor, que eles estudem, que eles trabalhem, que eles sejam trabalhadores do Cristo, que eles se preparem, Senhor, para futuras reencarnações, para transformar esse mundo, esse nosso planeta, Senhor, num planeta melhor, cheio de paz, de amor, de bondade, de solidariedade, de fraternidade. Ó Pai de infinita luz, rogo neste momento permissão para fechar a consolação, a regeneração e a redenção. E neste momento eu volto a Ti em agradecimento profundo, agradecendo a todos os benfeitores, do menor ao maior de todos, agradecendo aos nossos anjos guardiões, a toda a nossa equipe de trabalho, as equipes de Maria, a do grande mestre Jesus, agradecendo, Pai, a oportunidade de aqui estarmos nesse trabalho. Derrama sobre nós, Senhor, todo esse fluido curador. Envolva o nosso lar, nesse elo de luz, Senhor. Que o nosso lar possa ser envolto, Senhor, nessa bolha fluídica, Senhor, de amor, de paz. E que os espíritos benfeitores e os espíritos guardiões possam, Senhor, nos dar toda a proteção. Que Maria Santíssima nos cubra com o seu manto azul celeste, nos trazendo a paz, a luz, a bênção dessa mãe tão amada. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos nesse trabalho. Perdoa as nossas falhas, perdoe os nossos erros, perdoe a nossa ignorância. Aqui estamos, Senhor, nesse grande aprendizado. Nos dê a luz, nos dê a paz, nos dê a sua bênção. E assim, em teu nome, nós pedimos permissão para encerrarmos, nesse momento, todo o nosso trabalho, Senhor, de prece, de vibração e socorro. Que o Senhor esteja em cada coração, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja.